Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente moçambicano Filipe Nyusi recordou que deu a cara pela crise das finanças públicas às instituições internacionais. O chefe de Estado elogiou o trabalho feito com o Fundo Monetário Internacional. Sem nunca se referir diretamente às dívidas ocultas, Nyusi preferiu realçar a boa colaboração com o FMI. O presidente moçambicano salientou que as reformas estão a acontecer no país de acordo com o que é exigido pelas regras internacionais. Mesmo depois dos problemas que citou, nós demos cara. Eu recordo, eu pessoalmente dei cara como chefe do Estado de Moçambique e dissemos que queremos trabalhar. Portanto, as reformas estão a acontecer em Moçambique, os procedimentos, etc. Nós temos visitas regulares do nosso parceiro que é FMI. Então, o que estamos a decidir que vamos fazer isso, incluindo o próprio orçamento nosso quando é definido, é avaliado. O crescimento, quando nós prevemos, também é avaliado, o que significa que eles acompanham e encorajam-nos. Os últimos pronunciamentos que foram feitos, seja do FMI ou do Banco Mundial, encorajam porque sentem alguma evolução, alguma consciência do povo moçambicano para isso. Por isso continuaremos a trabalhar, e aliás estamos a continuar, e encorajam para que haja mais investimentos em Moçambique. Nós temos sim matéria-prima em Moçambique, na área da agricultura, também produzimos, mas precisamos mais a formação dos moçambicanos, neste caso concreto. Falo o caso concreto de Moçambique, o que significa países africanos, logicamente, mas precisamos mais formação para as pessoas ter o conhecimento. Também a tecnologia, precisamos também. O que mais dissemos que a matéria-prima em Moçambique tem que ser transformada em Moçambique, emprega mais gente, acrescenta o valor das suas exportações e gradualmente isso está a acontecer. Há muitas empresas, incluindo empresas aqui neste caso europeias. Nós queremos entrar para a Europa a partir daqui. Nós podemos trazer aqui o nosso algodão, nós podemos trazer o nosso sisal. E sisal está a voltar à moda de novo, por causa do ambiental, do que usar o nylon, como muitos dizem, com o material sintético. Podemos meter aqui a nossa castanha, que está a ser exportada muito para a Ásia e Américas, os nossos feijões, e não só. Uma outra possibilidade é empresas portuguesas, em parcerias com empresas moçambicanas, produzir em Moçambique. E existe mercado em Moçambique, existe mercado na região austral, grande mercado, e depois aqui na Europa. Existem muitas empresas moçambicanas, luso-moçambicanas, então essas empresas podem fazer isso, mas não só. Queremos que Moçambique seja também porta de entrada para a África Austral do Portugal. O presidente da Guiné-Bissau disse que a nomeação do novo governo é um sonho concretizado. O presidente guineense falava na cerimônia de tomada de posse do novo governo e do procurador-geral da República. Esta cerimônia surge depois de a CEDAW ter dado a data limite para ambas as nomeações. É verdade que não foi fácil, foi muito difícil no espaço de 48 horas poder concretizar esse sonho, que é o sonho realmente de todos os guineenses. Fico feliz também porque sinto o dever cumprido. O compromisso que nós tomamos perante os nossos pares da comunidade internacional e, sobretudo, dos meus pares da CEDEAO, foi possível, de facto, concretizar esse grande sonho, que é dar posse ao novo governo e também ao novo Procurador-Geral da República. Novos membros do governo, a missão que vos espera não será uma missão fácil. O país tem muitos problemas, há muitos desafios. Eu coloco-me à vossa disposição tudo que eu possa contribuir para o sucesso desse governo, porque não é o governo de A, nem de B, nem de C. É o governo da Guiné-Bissau, é o governo do povo da Guiné-Bissau, é o governo da República, de modo que nós todos estamos prontos a arregaçar as mangas e ajudar
esse executivo para que tenha sucesso, porque o sucesso do executivo é o sucesso do povo da Guiné-Bissau. Recorda-se que a crise política da Guiné-Bissau surge na sequência de José Mauro Vaz ter recusado a nomeação de Domingos Pereira para o cargo de primeiro-ministro. O vencedor das eleições acabou por indicar Aristides Gomes, nome aceito pelo presidente. No entanto, não nomeou o governo indicado pelo novo primeiro-ministro até ao dia 23 de junho, violando assim um anterior prazo estipulado pela CEDEAO. O cemitério do massacre de Aileu em 1942 representa uma herança deixada por portugueses e timorenses durante a Segunda Guerra Mundial. No cemitério do massacre de Aileu em 1942 estão enterrados 7 militares portugueses e 3 timorenses. Foram mortos pelos soldados japoneses na noite do dia 1 de outubro de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. O cemitério, restaurado em 1973 pelo governo de então, foi deixado ao abandono durante a ocupação indonésia. Passados 29 anos, em 2002, este lugar emblemático foi alvo de restauração pela engenharia portuguesa com o apoio da Fundação Bisaya Barreto. Continuam por identificar os restos mortais do massacre de 1942. Assim, o Adido da Defesa de Portugal em Timor-Leste e as FFDTL estão agora a efetuar a recolha de dados sobre o paradeiro destas pessoas. A identificação destes 3 restos mortais aqui nesta campa, portanto, eu, pessoalmente, junto com o nosso Adido de Portugal, o Sr. Coronel aqui ao lado, temos um contacto já com o administrador do distrito e, através do Sr. administrador do distrito, já tinha pronunciado algo que talvez vai reunir com os veteranos para poder identificar quem são esses 3 que estão aqui colocados nesta campa. Além de proceder à identificação dos restos mortais, uma equipe da Companhia de Engenharia das FFDTL está neste momento a restaurar o cemitério. Este projeto é o resultado de uma cooperação entre as Forças Armadas de Portugal e de Timor-Leste. Temos que lhes dar força para que até daqui a menos que um mês tenhamos tudo pronto para ser inaugurado, talvez perto de 20 de agosto, na altura do aniversário das Valentil, porque teremos cá a Sua Excelência Sr. Almirante Silva Ribeiro e quem sabe outros elementos também portugueses para esta inauguração da reabilitação deste monumento. A restauração do cemitério tem como objetivo não só fortalecer as relações entre os dois países, mas também prestar homenagens aos militares portugueses e timorenses mortos durante a Segunda Guerra Mundial. A inauguração do cemitério está prevista para o próximo mês de agosto deste ano. O governo português pretende reabilitar os monumentos históricos construídos durante o tempo da colonização portuguesa em Timor-Leste. Para conservar a herança deixada pelos portugueses no tempo da colonização, o governo luso pretende reabilitar todos os monumentos e cemitérios em Timor-Leste. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Vieira, falava na passada sexta-feira, após a sua visita ao cemitério do massacre de Aileu de 1942. Por resolução da Assembleia da República de Portugal, foi decidido aconselhar o Governo a proceder à recuperação de monumentos em honra dos nossos heróis. Evidentemente que aqui em Timor-Leste isso é muito patente, a presença portuguesa foi muito patente, é um país com quem mantemos uma relação de amizade muito grande e é com muito gosto que, através de uma parceria entre as Forças Armadas Portuguesas e as Forças de Defesa timorenses, podemos proceder a este monumento. É um monumento em honra à memória de uma série de pessoas que foram massacradas aqui durante a ocupação japonesa. Temos, portanto, 10 campas neste monumento com 12 corpos.
que aqui estão sepultados, tanto de portugueses como de timorenses. A maioria eram militares e penso que o restauro deste monumento vem não só reforçar a nossa relação de amizade entre Portugal e Timor, mas vem também prestar homenagem tanto a portugueses como em Timor que aqui estiveram juntos e que sofreram as agruras da Segunda Guerra Mundial. Este monumento já foi restaurado anteriormente, em 1973 e em 2002, e agora chegou a hora, de facto, de o restaurar novamente. Como eu disse, é uma verdadeira parceria entre as nossas Forças Armadas portuguesas e timorenses e estamos muitíssimo satisfeitos com o resultado, e este monumento o seu restauro vai ser inaugurado durante o mês de agosto. Portanto, temos aqui uma equipe das FFDTL a trabalhar, nós custeamos também os materiais, portanto é uma parceria perfeita. Uma companhia de engenharia das FFDTL está neste momento a efetuar a restauração deste cemitério. Esta iniciativa é o resultado de uma cooperação entre as Forças Armadas Portuguesas e as FFDTL. Segundo o chefe de Estado-Maior das FFDTL, Calixto Coliati, as Forças Armadas timorenses estão preparadas para prestar apoio ao governo português. Portanto, este patrimônio é um patrimônio da passagem da nossa história. Portanto, é um ponto, ou é um facto que nos une à nossa história no passado. Portanto, que une o povo timorense e o povo português. Portanto, é uma das passagens dessa história. Os nossos laços ao longo dos 450 anos. Portanto, Portugal deixou aqui um facto, uma história. Portanto, a história que para as novas gerações pudessem continuar a relembrar, a pensar no passado, né? A nossa passagem. A passagem dos 450 anos como povo português naquela altura. O governo português anunciou a inclusão de 29 imóveis do Estado, entre elas o antigo Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, em Lisboa. O ministro das Infraestruturas e da Habitação descreveu a medida complementar ao programa de arrendamento acessível em vigor desde 1 de julho. Esta iniciativa destina-se aos imóveis privados. Segundo Pedro Santos, esta reabilitação é financiada através da participação do Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social. É um programa que utiliza imóveis públicos que estavam devolutos e, portanto, sem utilização, alguns deles há muitos anos. E, portanto, só significavam despesa para o Estado. Aquilo que nós decidimos fazer é, para nós, o óbvio, mas o óbvio que nunca tinha sido feito no passado. Portanto, recuperar imóveis devolutos do Estado, de diferentes ministérios, das finanças, mas não só, da defesa, do Ministério da Administração Interna, estamos a falar de antigos hospitais, estamos a falar de antigos quartéis, que estavam devolutos e que nós integraremos num Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Eles serão reabilitados e depois colocados para o arrendamento acessível dirigido à classe média. Nós financiamos esta reabilitação através da participação do Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social neste Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. O Executivo Socialista aprovou ainda outro decreto-lei que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios e frações autônomas. Utilizaremos um grande número de imóveis que são hoje devolutos para o arrendamento acessível. Quero só dar alguns exemplos, porque eles são demasiado impactantes para que não os refira. O antigo Hospital Miguel Bombarda, que tem uma área de 44 mil metros quadrados, será um dos imóveis que integrará este fundo e será destinado
a arrendamento acessível. Estamos a falar de um imóvel na colina de Santana, com uma grande dimensão que permitirá também disponibilizar centenas de focos. Ou mesmo com o antigo quartel no Cabeço da Bola, no Largo do Cabeço da Bola, que tem 13 mil metros quadrados e que será também destinado à classe média, à habitação a custos acessíveis. E nós, desta forma, tentaremos atuar em parceria com as autarquias, que estão também a fazer um grande esforço nesse sentido, para dar resposta às carências habitacionais que a nossa população vai sentindo. Eu dei exemplos de 2 imóveis de Lisboa, mas nós temos imóveis por todo o país. Em Portugal, os médicos reformados profissionais no ativo e jovens médicos manifestaram-se junto ao Ministério da Saúde em Lisboa. Os profissionais de saúde fizeram um diagnóstico de um SNS a colapsar e a precisar de reanimação. Entre os representantes da geração mais jovens de médicos esteve a Constância Carvalho, da Associação de Médicos pela Formação Especializada. Constância Carvalho defende que o principal problema do Serviço Nacional de Saúde é a falta de especialistas. Esta é uma luta de todos os médicos, seja qual a tipologia, médicos especialistas, internos ou até médicos sem especialidade. E depois porque achamos que realmente a formação médica é uma parte indissociável de um Serviço Nacional de Saúde com qualidade e que se pretende que seja acessível com a mesma qualidade a todos os cidadãos, independentemente de onde vivam ou de qual o médico que tenham quando acedem ao Serviço Nacional de Saúde. João Proença, dirigente da FNAM, admite já não ter grandes expectativas quanto às soluções propostas pelo atual governo. Recorda que o final da legislatura está a aproximar-se. Apelou ainda aos partidos políticos para que clarifiquem nos seus programas de governo o que querem dos serviços de saúde. Neste momento o que é preciso é protestar e repudiar por esta política e impedir que isto prossiga. Portanto, fazemos um apelo aos grupos parlamentares que ponham nos seus programas o que é que querem dos serviços públicos de saúde. Se querem limitação de setores, acabar com a promiscuidade público-privado, eleições democráticas para a direção médica, acabar com o tráfico de influências, criar quadros com grelhas salariais condignas. Eu sinto muitas vezes a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, a gerir crises diariamente, a apagar fogos e a redescobrir a roda diariamente. O que eu posso dizer como médico é que eu não consigo trabalhar com os meus doentes com o mesmo nível de análise, fundamentação e evidência com que os decisores políticos tomam decisões em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Porque ninguém compreende que num país onde ainda continua a faltar médico de família para tantos centenas de milhares de utentes e num país onde faltam tantos médicos especialistas nos hospitais, ao mesmo tempo haja centenas de médicos que anualmente ficam impedidos de aceder à especialidade. Portanto, é preciso mais formação especializada, estamos de acordo. Como é preciso uma revisão de carreira, que garanta uma carreira digna, que motive e que capte profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Esta luta dos médicos, para além da defesa dos seus interesses, dos seus direitos, da melhoria das suas condições de trabalho, da afirmação da necessidade de terem uma carreira profissional que os motive e que também leve a que possam prestar um melhor serviço público às populações, é uma greve e uma concentração que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, com a sua defesa e melhoria. E, portanto, não basta ao Governo dizer que defende o Serviço Nacional de Saúde, quando privilegia o desvio de dinheiro do orçamento do Estado para o setor financeiro privado, ao mesmo tempo que diz que não há dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. A Ministra da Saúde de Portugal reconheceu dificuldades no combate às listas de espera. A governante indicou que diminuiu em 10 mil o número de utentes em espera há mais de um ano. O que é que vale a pena dizer aos portugueses? Que aquilo em que o Governo está empenhado, e profundamente empenhado, aqui é o compromisso desta Ministra, é a redução dos tempos de espera. Daí que nós tínhamos dito, já há alguns meses atrás, que sabíamos que no final do ano de 2018 havia cerca de 100 mil portugueses que estavam à espera de uma consulta hospitalar há mais de um ano. E havia cerca de 21 mil portugueses que estavam à espera de uma cirurgia há mais de um ano. E, portanto, o nosso compromisso era claramente o de reduzir esses tempos e o fazer até ao final de um ano e de garantir que no final do ano não tínhamos portugueses à espera há mais de um ano para um destes tipos de atos. Como é que temos resolvido isso? Tenho-me perguntado frequentemente que recursos adicionais é que vai pôr no sistema para resolver isso. E a resposta tem sido: os recursos adicionais são os que conhecem,
os que muitas vezes me dizem que estamos sempre a repetir, o que vamos fazer é uma melhor organização. E vamos poder dar-vos conta, a vós e aos portugueses que estão lá em casa, daquilo que é o progresso relativamente a este tema. Posso dizer, por exemplo, que no mês passado, na última monitorização que fizemos, já tinham reduzido em 10.000 os portugueses à espera há mais de um ano de consulta. Mas isso é algo que iremos dando conta em espaços que têm de ser periódicos, quando estamos a fazer uma avaliação no final de julho, uma outra em setembro e depois mais uma antes do final do ano. A Polícia do Brasil deteve mais de 40 pessoas por terem assaltado as empresas que trabalham para a estatal Petrobras. Os suspeitos terão criado um cemitério secreto para enterrar os rivais. A operação realça a ameaça do crime organizado para o setor petrolífero que tem crescido no Brasil. Os investigadores disseram que a milícia monopolizou a distribuição de gás para fins domésticos na cidade de Itaboraí. Nós identificamos um alto índice de desaparecimento a partir do segundo semestre de 2018 até atualmente. Inclusive, nós temos informações de que eles têm um cemitério clandestino lá em Itaboraí, numa região onde eles iniciaram a organização criminosa. A milícia extorquiu também as empresas e transportou os trabalhadores para um complexo petroquímico inacabado. As milícias do Rio surgiram nas últimas décadas para combater os gangues do narcotráfico. No entanto, agem agora como grupos criminosos por direito próprio. A polícia disse que a organização criminosa em Itaboraí realizou uma campanha de terror. Segundo a polícia, houve mutilações e torturas. Então a gente percebe que eles implementaram essa milícia numa área que fica bem próximo da Comperj, já vislumbrando um novo crescimento da região, com crescimento de empregos, de construções de novas casas, para o aumento da arrecadação da milícia. O grupo envolveu-se também num tiroteio em massa em janeiro, matando 10 pessoas. A CPLP organizou uma reunião extraordinária com os países observadores associados em Lisboa. O objetivo visou fazer um ponto de situação sobre o andamento do trabalho e da cooperação. O Comitê de Concentração Permanente da CPLP reuniu-se com países de 19 observadores associados em Lisboa. Numa declaração à imprensa, o secretário executivo da CPLP, o embaixador Francisco Teles, revelou os assuntos discutidos durante o encontro. Dar conta que houve esta reunião com os países observadores associados e com o OEI. São 19 observadores associados à CPLP, com quem os Estados-membros se reuniram esta manhã, para, no fim de contas, fazermos um ponto de situação sobre o andamento dos trabalhos e da cooperação entre esses países da CPLP. O que se constata é que há um interesse crescente por parte da comunidade internacional sobre os trabalhos da CPLP e, no fim de contas, tratámos de alinhavar projetos que podem vir a ser importantes para o futuro e a contribuição que cada país associado e a organização associada, neste caso a OEI, podem dar para os trabalhos da CPLP. De forma que esta é uma reunião a que seguirão outras e que considero bastante produtiva e que, como disse, tem a ver com o estabelecimento de parcerias que nós queremos cada vez mais intensas com os observadores associados. Também vale a pena mencionar que os observadores associados apresentaram, digamos assim, um relatório daquilo que foi as suas atividades no dia 5 de maio, o Dia da Língua e da Cultura Portuguesa, e o que nós também pudemos constatar foi que diversas iniciativas tiveram lugar nos 4 continentes nesse dia, o que é muito digno de registro. Recorda-se que o comitê é constituído por um representante de cada um dos Estados-membros da CPLP. Compete ainda ao Comitê acompanhar o cumprimento pelo Secretariado Executivo das decisões e recomendações emanadas dos outros órgãos da CPLP. A NASA vai usar o vulcão dos Capelinhos, nos Açores, Portugal, para treinar a exploração da paisagem de Marte e perceber como evoluiu nos últimos milhões de anos. A informação foi dada pelo ex-diretor do Departamento Científico da Agência Espacial Norte-Americana. A NASA vai usar o vulcão dos Capelinhos, nos Açores, para treinar a exploração da paisagem de Marte e perceber como evoluiu nos últimos milhões de anos. A expedição, ainda sem data marcada, levará cientistas da NASA, do Reino Unido e de Portugal a estudar o vulcão da Ilha do Faial, que nasceu do mar no final dos anos 50, em condições muito semelhantes às que se terão verificado em Marte há 1.000 milhões de anos. We think when Mars had local seas and lakes
volcanoes exploded through those waters. They produced landscapes like Capelinhos, and then they eroded away in the presence of persistent water, and then the waters dried up. Mars climate changed, and all we have is the ghost-like skeleton of those landscapes now preserved in stone. À margem da Global Exploration Summit, que começou esta quarta-feira em Lisboa, o antigo dirigente do Departamento Científico da NASA afirmou que os Açores são um laboratório especial. The Azores are a special laboratory, and in the late 1950s, the volcano Capelinhos erupted. It was a special kind of eruption, water, lava, interacting dynamically, producing the kinds of landscapes we see on Mars. There's only 3 places on Earth, maybe 4, where that's possible. Capelinhos, Surtsey in Iceland, and a new island in Tonga, whose name is very long. Na próxima expedição aos Capelinhos, os cientistas vão olhar para a paisagem em terra e do mar, usando drones para se prepararem para a próxima fase da exploração. O caminho dos humanos para Marte deverá começar na Lua, devendo poder haver, nos próximos 20 anos, uma missão tripulada à órbita do planeta. Segundo James Garvin, a partida para Marte depende da vontade da comunidade global, mas um dos passos preparatórios nessa viagem de 80 milhões de quilómetros será mandar mais robôs, como irá acontecer com a missão Mars Rover 2020, recolhendo amostras que poderão ser enviadas de volta à Terra. A ministra da Presidência de Portugal defendeu que o programa de simplificação Simplex teve o efeito de gerar maior exigência. A governante referiu-se concretamente ao cartão do cidadão e ao documento único automóvel. O programa foi lançado há 13 anos. Procurámos responder aos problemas que existem, relembrando aquela que é a ambição do Simplex, melhorar a vida e a relação dos cidadãos com o Estado. Fazemo-lo, por exemplo, propondo a renovação automática do cartão de cidadão, através do pagamento de uma referência no momento em que o cartão vai caducar. Esse SMS, no fundo, dá o início ao processo e o cidadão dirige-se depois para o levantar, para que fiquem garantidas todos os elementos de segurança que temos de sempre de garantir. Estamos a falar de 3,8 milhões de pessoas até 2021. Lançamos também o balcão único do imigrante. De 2017 para 2018, como o Sr. Ministro da Administração Interna tem dito, os imigrantes em Portugal aumentaram quase 14%. Isto significa, como é visível nos vários serviços públicos, uma relação que muitas vezes é mais difícil, porque a pessoa acabou de chegar, ainda não conhece todos os serviços que estão à sua disposição e tem muitas tarefas burocráticas para cumprir. E aquilo que procuramos é instalar este balcão único junto dos consulados, junto do momento em que alguém decide que quer vir para Portugal. Portugal é um país de portas abertas, pronto a acolher e a integrar, mas para isso precisamos que o início do processo também seja mais simples. Desenhámos também aqui melhorias no Mapa do Cidadão. É uma aplicação que já existe, mas que deve permitir que cada um de nós, dizendo o que quer fazer, saiba qual é a resposta mais simples, possa agendar, possa tirar uma senha e possa, no fundo, aceder com maior clareza, com maior transparência à informação. Temos visto, desde que há 2 meses lançámos as primeiras medidas para combater esta espera no cartão de cidadão, que uma das maiores dificuldades é passar a mensagem onde é que podemos fazer isto de forma mais simples. E por isso esta resposta pretende, não só para o cartão de cidadão, mas para a generalidade dos serviços públicos, responder a esta pressão. Em Portugal, mais de 30 idosos do Centro Social e Paroquial de São Romão da Carvalhosa juntaram-se para uma partida de paintball. Este evento mostrou não haver idade para praticar atividades radicais. Mais de 30 idosos do Marco de Canaveses juntaram-se para andar aos tiros uns aos outros com a proteção e munições adequadas. Uma partida de paintball, portanto, uma de várias atividades radicais que têm feito na medida do possível. Que idade é que tem? 34. E o que é que achou desta atividade? Espetacular, espetacular. Porquê? Porque é importante que tenha feito, eu sei. Já fizemos jipes, montanhas, eu vou a todas. Vai a todas? Não tenho medo. Se morremos aí. Pronto, a gente talvez diz, se morrer e assim. Mas eu parto de pedir ao meu homem que me deixe andar aqui algum tempinho, contente da vida. É uma morte assistada.
E a gente tem que se distrair. E a Alves ainda começou a fazer a dizer algumas asneiras, mas eu assim, que eu tenho lá um filho, para assim, mãe, você tem juízo? Eu tenho juízo. Vós tens muito bem, mas vós tens com as mulheres em casa e eu estou sozinha. Mas Nossa Senhora de Fátima, Deus levou-me chegou-me muito bem. Acertou logo? Acertei logo. Sim, acertaram. Não, acho que... Olha, está aqui. Também matei e morri. Matou e morreu. O principal objetivo do Centro Social e Paroquial de São Romão da Carvalhosa é mesmo combater o sedentarismo dos seus utentes, mesmo que para isso tenham de retirar alguma potência às armas disparadas por este exército que tem uma média de idades a rondar os 80 anos. Queremos experimentar com os idosos e contrariar a ideia numa sociedade que tende a privilegiar a gente mais jovem. Este é o mote. E depois, um outro aspecto importante desta nossa instituição, portanto, estes idosos é de referir que são de centro-dia, quer dizer, que estão pré-institucionalizados, vamos buscá-los e trazê-los todos os dias, precisamente para os retirar do isolamento e da solidão. Porque não é só um fármaco que vai fazer bem a estes idosos, mas este é um complemento, portanto, distrair os idosos com atividades que não seja só fazer um crochê, atividade de estar ali num sofá sentado, mas não, dar-lhes a atividade. E aproveitou para acertarem alguma colega? Pronto, também não queria matar, e que Deus me livre, a gente ficava com remorso toda a vida. Santíssimo Sacramento. Uma guerra santa, portanto, travada em aldeias do Marco de Canaveses, contra, sobretudo, uma vida sedentária. Doeu? Não. Não, pois não, nem senti. Eu nem senti. O secretário-geral do PCP de Portugal, Jerónimo de Sousa, manifestou-se chocado com as condições do Teatro Camões após uma visita às instalações. Na visita, o político reuniu-se com os elementos da Companhia Nacional de Bailado. A degradação das instalações, os baldes a apanhar água e os plásticos no teto levaram esta quarta-feira o secretário-geral do PCP a dizer-se chocado com as condições do Teatro Camões após uma visita às instalações. A queda da pala do teatro, no mês passado, foi a gota d'água. Na visita ao edifício situado no Parque das Nações, Jerónimo de Sousa reuniu-se com elementos da Companhia Nacional de Bailado. Tem que se conceber esta ideia de fundo, portanto, a reparação, a manutenção e o investimento nesta infraestrutura não se trata de uma despesa, é um investimento em relação ao futuro e por isso essa é a nossa proposta para acabar com as desculpas da falta de verbas orçamentais de 1% para a cultura. Estamos aqui a falar de uma Companhia Nacional de Bailado, a única em Portugal, com todo o mérito que tem, com toda a dimensão cultural que tem, e vemos sinais claros que, como nós costumamos dizer no nosso lema, tanto o risco de andar para trás. O PCP quis se inteirar realmente das condições de trabalho que existem na CNB, porque até para rebater a imagem que se está a dar publicamente que está a haver um pedido de aumento de salários, o que não corresponde à verdade, porque aqui o verdadeiro razão por que nós chegamos aqui é a falta de condições de trabalho que se tem vindo a agravar ao longo dos anos na OPARTE e aqui nomeadamente na CNB. As condições do Teatro Camões, que são lastimáveis. Os artistas que trabalham arduamente para ter os seus espetáculos para o público e atualmente não os conseguem fazer, porque não está a haver sensibilidade. Questionado sobre a mudança de administração do organismo de produção artística que tutela a Companhia Nacional de Bailado, o Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa, o secretário-geral do PCP respondeu. Creio que é paradigmático, tem um grande significado, simbólico se quiser, mas vir um assessor do Ministério das Finanças para ocupar aqui um lugar desta natureza, enfim, é um sinal que se quer dar, sem querer fazer juízos de valor pessoais ou fulanizados, mas creio que tem significado e por isso mesmo a nossa visita. Faço votos que sejam pessoas com grande sensibilidade para lidar com artistas. Na terça-feira foi anunciado que o advogado e professor universitário André Mós Caldas, chefe de gabinete do ministro Mário Centeno desde 2015, foi nomeado pelo governo para presidente do Conselho de Administração do organismo de produção artística OPARTE.
Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.